Ok. Então, vamos dar início aí à nossa série de seminários aí de tecnologias digitais do setor petróleo, a disciplina CPC 763. E hoje, o primeiro seminário, eu tenho o prazer de receber aí o Dr. Félix Gonçalves, que é PV do PRH 4.1, nosso PRH de tecnologias digitais para o setor de petróleo, e vai dar aí um apanhado geral aí do impacto dessas tecnologias para o setor. Félix, então, obrigado aí, a palavra está contigo. Fica à vontade aí. Obrigado. Beleza. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Eu vou tentar falar mais alto aqui. Se vocês ainda tiverem dificuldade, por favor, me avisem. Eu não estou conseguindo ver o chat, que eu estou no meu notebook, eu não consigo ver aqui o chat. Então, pode interromper mesmo a apresentação e falar, tá? Qualquer pergunta também que vocês tenham, fique à vontade para interromper. Eu não vou conseguir ver o chat durante a apresentação. Bom, como o Alexandre falou, meu nome é Félix, eu sou formado na UFRJ em Geologia. Fiz também doutorado aí na UFRJ, em Geologia, também na área de Geociências, na verdade. Trabalho na indústria de óleo e gás há mais de 30 anos, né? Comecei como geocientista mesmo e, ao longo do tempo, fui me envolvendo cada vez mais com tecnologias, vamos dizer assim, do lado digital, computacional, simulação, inteligência artificial e, mais recentemente, há uns anos atrás, eu trabalhei na EMC, que era uma empresa grande de tecnologia, que foi comprada pela Dell, né, mais recentemente. Eu trabalhei lá no Centro de Pesquisas de Big Data e Tecnologias Digitais para óleo e gás. Então, quer dizer, embora eu seja geólogo de formação, né, eu sou geólogo, trabalho há muitos anos como geólogo, geocientista, né, na área de óleo e gás, eu sempre tive uma proximidade muito grande, tanto como usuário como empreendedor também nessa área de tecnologias para o óleo e gás, tá? Então, o que eu vou tentar fazer aqui hoje é fazer mais do que um apanhado das tecnologias digitais, vamos dizer assim, na área de óleo e gás, né? Isso vai ser uma parte apenas da apresentação. Eu vou tentar dar um pouco de contexto da indústria, um pouco de pano de fundo para essa questão das tecnologias digitais no óleo e gás. Eu acho que é importante entender nessa matéria de tecnologias digitais, é importante entender um pouco em que momento que a indústria do petróleo está para poder entender como essas tecnologias se inserem e a importância que elas podem ter, né? Então, eu vou tentar dar uma ideia geral, vamos dizer assim, um pouquinho do histórico, né, do que aconteceu até a gente chegar hoje, o momento que a gente está e tentar projetar, né, algumas tendências da indústria para o futuro, né? Fazer previsão sempre é complicado, né? Não vou fazer previsão, apontar umas tendências que começam a se delinear melhor na indústria em função desses últimos acontecimentos aí, a crise, né, de demanda em 2014, depois a Covid, a guerra da Ucrânia, isso tudo, tá ok? Então, como eu falei, é uma apresentação informal, né, de caráter geral, eu imagino que não vai levar mais do que uns 45 minutos, e vocês se sintam à vontade para interromper durante, inclusive, né? Não tem nenhum problema, não precisa esperar o final da apresentação, se quiserem comentar ou discutir alguma coisa, a gente pode interromper. Então, dando uma ideia geral, vamos dizer assim, do conteúdo, né? Uma sequência, né, do conteúdo da apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre a indústria do petróleo, né? Talvez seja repetitivo para alguns ou para a maioria de vocês, ou traga alguma novidade também. Acho interessante para dar, vamos dizer assim, esse senso de completitude assim, da apresentação, né? Falar um pouquinho da indústria do petróleo, o que é que ela é, como é que ela funciona, o mercado, a dinâmica. Depois falar um pouco de mudança climática e principalmente transição energética, né? E depois falar um pouco sobre essa questão do futuro do óleo e gás e inserir a transformação digital nesse contexto, tá? Começando então com a indústria do petróleo, né? A visão da indústria do petróleo, como vocês todos sabem, a cadeia de valor da indústria de óleo e gás é normalmente segmentada nesses três áreas, né? A área de upstream, a área de midstream e a área de downstream. Então, a área de upstream
se dedica a buscar e produzir petróleo, então aí estão basicamente a exploração, desenvolvimento de campos e a produção, as operações de produção todas. A parte de midstream, normalmente é referida àquela como que lida com a parte de processamento do petróleo e do gás natural, transporte e a distribuição, todos os ativos aí de dutos estão dentro desse segmento de midstream. E o downstream, que processa finalmente o petróleo, né, e transforma, retira do petróleo aquela infinidade de produtos que basicamente sustentam a civilização como a gente conhece hoje. Então, desde produtos farmacêuticos, fertilizantes, energia, que é a cara mais visível do petróleo e gás, transporte, processos industriais em geral, roupas, alimentos, enfim, tem uma infinidade de áreas, indústrias e setores, vamos dizer assim, da sociedade moderna que necessitam de matérias-primas derivadas do petróleo para funcionar. Tá? Então, o downstream é quem faz toda essa transformação do petróleo bruto, do gás natural, nessa infinidade de subprodutos e matérias-primas que depois comercializa e distribui para o público, para as empresas em geral. Tá? Então, é uma cadeia bem, vamos dizer assim, complexa, né? Tem uma infinidade de atividades envolvidas em cada um desses segmentos, né? É uma infinidade de especializações de profissionais diferentes para atender as necessidades de cada um desses segmentos e uma quantidade, e todo um ecossistema de empresas diferentes envolvidas em cada um dos segmentos. Então, você tem, na área de upstream, empresas como a ExxonMobil, a Occidental, a Shell, a Total, a Equinor, a Continental e a Saudi Aramco, Petrobras e Enalta. Todas essas empresas aqui, deixa eu mudar aqui Todas essas empresas aqui são empresas de petróleo, se categorizam de maneiras diferentes, né? Aqui tem empresas que são as NOCs, que são as National Oil Companies, como a Saudi Aramco, são empresas nacionais, né? Totalmente pertencentes ao Estado, né? Controladas pelo Estado, né? Pelo governo. Empresas como a Petrobras, que também são consideradas NOCs, né? Empresas National Oil Companies, mas que têm participação privada. Empresas privadas de menor porte, como a Enalta, por exemplo, empresa de médio porte, restrita geograficamente a um país, como é o caso da Enalta. Empresas dedicadas, como a Continental Resources, basicamente ao shale, né, ao play do shale oil, do shale gas. Grandes IOCs, como são conhecidas as empresas integradas, né, como Shell, Total Energies, que são empresas, essas aqui no caso são internacionais, né? São as majors, né? Mas são empresas que a gente chama de IOC, são Integrated Oil Companies, elas vão aparecer tanto no upstream, como no midstream, como no downstream. Aqui a gente tem a Equinor, que é considerada também uma National Oil Company, embora tenha participação privada e uma vamos dizer assim, uma atuação mais próxima do comportamento de uma empresa privada, como é o caso da Petrobras. A Occidental, que é uma Independent Oil Company, é uma independente, é uma empresa que não tem, vamos dizer assim, participação em outros segmentos, se dedica basicamente ao upstream. Então, é um ecossistema muito variado e rico, ligado a essa área de upstream. Tá? Além dessas empresas, que são as empresas de petróleo, né? Eu esqueci de mencionar aqui a CNOOC, que é uma empresa chinesa, é uma National Oil Company também. A gente tem as empresas de serviço, como Colab, CGG, Schlumberger, SBM Offshore, Maersk e a Technip. São empresas que atuam nas mais variadas áreas da cadeia de valor de upstream, provendo serviços de subsuperfície, serviços de instalação, de pipeline, de aquisição sísmica, de transporte, de construção de plataformas, de aluguel de plataformas, de FPSOs e toda essa infinidade de atividades relacionadas com a exploração e produção de petróleo. No segmento de midstream, a gente tem empresas que se dedicam exclusivamente a isso, como a Kinder Morgan, a Enbridge e a Plains, são empresas americanas que atuam no segmento de plantas de processamento e pipelines, mas também tem empresas como a Petrobras, ExxonMobil e Shell, que são as Integrated Oil Companies, as companhias integradas, que atuam também no segmento de midstream. Além de produzirem e explorarem petróleo, elas também transportam e processam esse petróleo. E, finalmente, o downstream. Mais uma vez, a gente tem as empresas que atuam basicamente no setor, como a Valero,
a Marathon, a Phillips 66, a Sunoco, a Reliance, mas tem empresas também como a Saudi Aramco, a Shell, a Petrobras e a ExxonMobil, que atuam nas três etapas da cadeia de valor. Então, é um ecossistema gigante, é uma indústria, talvez a maior indústria, vamos dizer assim, que existe no mundo, né? Em termos de capilaridade, de variedade de players, você tem empresas de pequeno, médio, grande porte, de serviço, ligadas ao core business de todas as áreas. Tá? Isso para mostrar, mais do que mostrar a variedade da empresa de petróleo, é mostrar como ela está capilarizada, enraizada na sociedade como a gente vive hoje. Né? Todas essas empresas aí vivem essa dinâmica do mercado que é guiada e influencia basicamente o preço do petróleo, que é um termômetro importante de como a indústria e o mercado evolui e que no final das contas dá o tom aí dos ciclos de crescimento e encolhimento dessa indústria. A gente está vendo aqui uma curva de preço de barril do petróleo, do Brent, está atualizada pela inflação, então a gente está vendo aqui preços trazidos para o valor presente compensando a inflação, e a gente vê aí que tem uma variação tremenda, ciclos aí de grandes altas e grandes baixas, marcantes, a gente está vendo aqui desde a metade do século passado, né? A gente vê a primeira grande pancada aqui relacionada com o embargo dos países árabes contra os Estados Unidos, né? Que já deu o primeiro grande salto e levou o petróleo para um outro patamar, né? Mais uma subida assim, grande relacionada com a crise do Irã e do Iraque, a recessão e o colapso de 1986, fazendo a demanda cair e os preços acompanharem, né? Você tem um excesso de oferta nesse momento, né? Esse balanço entre demanda e oferta em função de crises políticas e econômicas é realmente um dos principais drivers aí da dinâmica de preço de mercado. A gente depois tem um spike aqui nos anos 90 por causa da Guerra do Golfo e a percepção do mercado de que haveria uma escassez, aí, uma falta de petróleo, né? Um problema de oferta, e o preço do petróleo subiu novamente. Uma nova queda em seguida, voltando para esse patamar de 40, 50 dólares. Uma nova subida associada aí à Guerra do Iraque, 11 de setembro, que fez o preço subir novamente. Depois, uma enorme subida do preço do petróleo, né, na década de 2000, 2010, seguida por essa queda abrupta relacionada com a crise financeira global em 2008. Né? Em seguida, o preço volta a se recuperar e subir, né, condições normais do mercado, até que a gente tem essa queda aqui, que é uma queda relacionada com a crise de oferta associada com a presença massiva da produção americana do shale, né? Então, a gente vinha até aqui até esse momento, né, até 2014, 2013, 2014, com um mercado muito controlado aí por essas crises, né, globais, esse balanço de demanda e oferta, com a OPEP desempenhando um papel importante nesse processo. Então, de repente, a gente passa a ter um player novo aí, com os Estados Unidos, que era um grande consumidor, passando a produzir cada vez mais, aumentando rapidamente a produção e passando até a exportar óleo, né? E se tornando um player importante e gerando essa crise, vamos dizer assim, esse excesso de oferta que resultou nessa despencada no preço em 2014, né? Essa crise que levou o preço novamente para os patamares na faixa de 30 dólares. Depois que, com essa queda do preço do barril, muitos produtores de shale acabaram se retraindo, porque o preço não compensava, você não dava o retorno esperado, né, para a atuação deles. Isso reduziu novamente a demanda, permitiu que o preço se reequilibrasse, e a gente viveu aí um momento de equilíbrio aí tênue em que esse shale fazia o papel do que eles chamam de swing producer, né, que é o que vai colocando o mercado na medida que rapidamente colocando petróleo no mercado quando a demanda aumenta e mantendo o petróleo no nível de preço nessa faixa aí mais baixa. Até que finalmente a gente teve mais recentemente a crise da pandemia, a gente virtualmente reduziu quase a zero, vamos dizer assim, o consumo de petróleo relacionado com o transporte, não quase a zero, mas reduziu drasticamente, né, o consumo de petróleo associado ao transporte.
Isso gerou um aumento, obviamente, de oferta, um excesso de oferta, que resultou na queda do petróleo aí a preços próximos, a valores próximos aí de $20, né? Passado esses 2 anos mais críticos da crise pandêmica, a economia retomou novamente a atividade, a normalidade, e a gente teve um aumento progressivo do preço do barril, até que finalmente essa crise energética associada com a guerra, a crise energética associada aí já nesse caso a escassez de oferta, né? muito menos investimento, né? no setor, uma necessidade maior de petróleo com a retomada da economia, junto com a guerra da Ucrânia, a gente tem aí novamente uma subida abrupta no preço do petróleo, né? Então a gente vê que esse mercado, e aí quando a gente vê essa flutuação do preço do barril, que está respondendo a essas forças geopolíticas, econômicas, no caso aqui a pandemia, ele acaba também, obviamente, afetando diretamente o mercado, né? Então, a gente tem, associado a essas crises, a gente tem demissões, né, na indústria, você tem cortes de investimento, readequações de portfólio, quebra de empresas, e tudo isso a gente acompanhou em cada uma dessas grandes quedas do preço do barril, assim depois, como você tem aquela, como eu vou dizer, euforia associada com o preço do barril, o investimento aumenta, empregos voltam, e esse é mais ou menos a história da indústria de petróleo e gás nas últimas décadas, tá? Então a gente vive uma indústria que tem essa característica e esse comportamento. Bom, então falar agora um pouquinho de transição energética, né, no momento que a gente está. Vocês todos sabem, né, a gente teve, desde a Revolução Industrial, aí, em meados do século XIX, um contínuo e progressivo aumento nas emissões de gases de efeito estufa. No caso aqui a gente está vendo CO2, né? Esse gráfico é interessante, que ele mostra, além de mostrar o crescimento progressivo a partir de meados do século XIX, com a Revolução Industrial, a gente vê que esse crescimento tem um certo ritmo, e a partir da década de 50, o ritmo do crescimento muda, né? A gente tem basicamente uma explosão, um aumento gigante da quantidade de emissões, né? É interessante esse gráfico, a gente vê também a proporção, vamos dizer assim, das emissões associadas aos principais países. Então a gente vê que a gente teve um crescimento grande no século XX, principalmente associado aí à atuação da Europa e Estados Unidos, né? Mas que a partir da década de 50, 60, você tem cada vez mais uma contribuição muito grande da China e da Ásia também, né? Para mostrar como esse comportamento evolui. A gente vê que a América do Sul, onde a gente está inserido, tem uma contribuição muito pequena, sempre teve e ainda tem uma contribuição muito pequena para as emissões, né? Mas é importante mostrar que assim, a gente realmente vive um momento de crescimento assim, muito grande nas emissões de CO2, e esse ritmo não mudou. A gente tem, vocês podem observar na curva, que pequenas quedas que estão normalmente associadas a crises econômicas, recessões, que reduzem a atividade econômica e, consequentemente, o consumo de energia, o transporte, a intensidade do transporte, e aí daí você tem a redução das emissões, né? É o caso, por exemplo, aqui dessa queda significativa que a gente tem durante a pandemia, mas que passado o momento da crise, passada a recessão, passada a pandemia, os níveis de emissão retornam aos níveis anteriores, né? A gente vê aqui no caso da pandemia, e é importante ressaltar que mesmo com a pandemia, com o mundo literalmente parou durante um ano pelo menos, a gente tem uma redução que não é tão significativa se a gente compara com os números, com a quantidade de emissão como um todo, né? Então a gente vê que realmente a gente vive um mundo, quer dizer, o nosso mundo, ele está desenhado para funcionar com emissão forte de CO2, né? Quer dizer, o que a gente faz, o que a gente gera, o que a gente produz, o nosso modo de vida está associado a uma produção gigante de CO2, né? Tá? Esse processo todo, na visão predominante, vamos dizer assim, entre os climatologistas, é responsável por um incremento que hoje chega em torno de 1 grau, perto de 1 grau centígrado na média global,
desde a Revolução Industrial, né, e que se projeta a valores acima de até de 2 graus, chegando até a 3 graus em 2050 ou 2100, em função da curva futura de CO2, dependendo de como a gente vai se comportar nos próximos anos, né? Existe alguma discussão sobre, não só sobre vamos dizer assim, a acurácia, vamos dizer assim, desses modelos, né, climáticos que fazem essas previsões, né? E uma discussão também quanto vamos dizer assim, a estimativa, vamos dizer assim, a melhor estimativa sobre os efeitos concretos desse aumento de temperatura. Mas ainda assim não há como negar, e os dados mostram que existe um aumento de temperatura, que ele deve estar associado a esse aumento das emissões, e que, portanto, nós devemos nos preocupar com elas e tentar, de alguma forma, reduzi-las para evitar um impacto maior da nossa atuação no planeta sobre o clima, né? Voltando um pouquinho à história das emissões, né? Só para mostrar aqui, isso aqui é um zoom daquele gráfico que eu mostrei antes. A gente vê aqui que mesmo durante a pandemia, né, você tem uma redução que não é tão grande quanto a gente poderia esperar, situação em que o mundo quase parou, né, durante 2 anos, né? Então a redução realmente não é muito grande, tá? E a gente vê aqui um outro gráfico que é interessante, que mostra, vamos dizer assim, as mudanças anuais em relação ao ano anterior, né, na quantidade de emissões. Então, mostrando as grandes quedas associadas a eventos como a Grande Depressão, o fim da Grande Guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, a redução associada à crise do petróleo, a segunda crise do petróleo, a grande crise financeira global, e aqui a Covid, né? Então, são reduções de até, no caso da Covid, até 2 gigatoneladas de CO2, né, em relação ao ano anterior. Mas você observa que depois da Covid, que é justamente esse pico aqui do lado, você retoma aí mais de 1,5, quer dizer, quase praticamente retorna ao nível que você tinha anteriormente. Isso acontece em praticamente todos os grandes eventos de queda das emissões. Aqui no caso, por exemplo, da grande crise financeira global, você tem até um retorno para valores acima do que existiam antes, né? E isso basicamente mostra que a nossa vida, nosso modo de vida está intrinsecamente ligado a grandes emissões, a geração de grandes emissões de CO2, do modo como a gente funciona, né? A sociedade funciona, né? Então, para entender um pouquinho melhor como é que essas emissões se distribuem, tem um gráfico aqui da Agência Internacional de Energia que mostra a proporção de cada setor, da participação de cada setor nas emissões. A gente vê aqui o setor, as atividades relacionadas em cada setor, tá? E aqui o tipo de gás emitido, tá? Então, CO2, metano e outros, tá? CO2, obviamente, é o mais importante, né, em termos de volumétrico, embora o metano não tenha um poder, vamos dizer assim, de efeito estufa maior, ele é emitido em proporções menores, tá? Então, a gente vê, se a gente olhar aqui o gráfico, você tem eletricidade, geração de calor, uso em edifícios e combustão de óleo combustível, manufatura e construção, transporte, emissões fugitivas, ou seja, perdas de líquidos, né? Perdas de gás. E a gente vê que isso tudo somado, quer dizer, basicamente tudo que está aqui em amarelo e laranja está ligado ao setor de energia. Isso dá mais ou menos 2/3 das emissões globais, ou seja, 2/3 das emissões de gases de efeito estufa, elas são causadas pelo setor de energia, tá? Depois aí você tem agricultura, você tem processos industriais, e outros fatores menores, mas a gente vê que realmente, se a gente quer reduzir significativamente as emissões de CO2, a gente tem que atuar fortemente no setor energético, que é a principal fonte de emissões, tá? E eu só queria chamar a atenção para algumas itens especificamente. A gente tem aqui o que eles chamam de fugitive emissions. Basicamente, são perdas
escape, vamos dizer assim, de gases de efeito estufa associada à operação e o transporte, principalmente de combustíveis fósseis. Então, a gente está falando de vazamentos em pipelines, vazamentos de metano, está falando de queima de gás em instalações de produção e uma série de outras emissões que são, vamos dizer assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, relativamente fáceis de serem controladas e que representam aí cerca de 6% das emissões. Então, não é um valor desprezível e é algo que a indústria do petróleo deve estar atenta nos próximos anos. Tá? Professor, Oi. Pode falar. oi, bom dia, tudo bem? Esse Bom gráfico dia. que está sendo mostrado agora, ele se refere às emissões mundiais, né? Isso. Tá certo. Teria algum desse tipo que mostre para o Brasil como seria essa distribuição? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Para o Brasil, especificamente, eu nunca vi. Pode ser até que tenha, eu não sei te dizer, tá? Esse Tá certo, gráfico aí é um obrigada. gráfico... esse gráfico aí, eu só conheço esse gráfico para o mundo, tá? Aliás, eu já vi para outros países, para a China, para os Estados Unidos, mas assim, para o Brasil eu nunca vi. Talvez exista, talvez não nesse formato, uma forma diferente, ou talvez em dado tabelado também. Eu acho que isso não deve ser difícil de encontrar, tá? Tá certo, obrigada. Talvez não com essa classificação que a gente tem aqui, porque essa classificação aqui tem algumas coisas que são meio óbvias, né, mas tem outras que são um pouco arbitrárias. Né? Então, dependendo da classificação de quem está apresentando o gráfico, você tem essas emissões agrupadas ou separadas de forma diferente. Tá? Eu coloquei no Ok. chat um site que é até das referências que o professor está utilizando aí, que tem do Brasil, dessas emissões de CO2. Legal. Coloquei no chat aí. Legal, obrigada. Vou dar uma olhadinha então, obrigada. Ok. Bom, mas então o fato aqui, acho que o importante aqui, a mensagem aqui é que claramente o setor de energia, o setor energético é o principal responsável pelas emissões em escala global. Está falando aí de mais ou menos 65%, 66% das emissões estão associadas direto ou indiretamente com a indústria de energia. Tá? E, obviamente, se a gente está falando de emissões, a gente está falando principalmente da contribuição de combustíveis fósseis. Então, os combustíveis fósseis, que são hoje responsáveis por 80% quase da matriz energética, são os grandes responsáveis por essas emissões. A queima desses combustíveis são os grandes responsáveis por essas emissões. Esse outro gráfico é uma maneira diferente de ver a questão energética, que é a questão da evolução da contribuição de cada fonte de energia para a matriz energética mundial. Então, a gente está vendo aqui a contribuição da biomassa tradicional, e está falando de lenha, principalmente, carvão, óleo, gás natural, energia nuclear, energia hidrelétrica, eólica, solar, biocombustíveis e outros renováveis. Aqui tem geotermia e outros, tá? Cada um deles está representado com uma cor diferente. Essa escala do lado de cá é uma escala que dá, vamos dizer assim, o valor da contribuição em termos de energia, aqui em terawatt-hora, né, de cada um desses combustíveis, dessas fontes energéticas, ao longo do tempo, para a matriz energética mundial. Então, veja só, aqui eu estou falando de energia de uma maneira geral. Então, não está falando só de geração de energia elétrica, está falando de transporte, por exemplo. Tá? Então, tudo que requer energia de alguma forma para funcionar, seja colocando gasolina no tanque de um carro ou queimando carvão para gerar energia elétrica, está computado aqui nesse gráfico. Tá? Então é interessante observar, a gente está vendo aqui esse gráfico com dados compilados e integrados desde 1800. Vocês veem que até mais ou menos o início da Revolução Industrial, aqui assim no século XIX, você tem basicamente consumo de biomassa. Biomassa era a principal fonte de energia, era basicamente queimar madeira, tá? Que era a grande fonte de energia. Tá? A partir do século XIX, com a Revolução Industrial e o uso do carvão, o carvão começa a assumir um papel preponderante. Então a gente vê que a partir aqui de 1800 e alguma coisa, que iniciozinho, primeiras 2 décadas do século XIX, começa a aparecer o carvão com uma certa participação, essa participação vai aumentando na medida que a geração de energia a carvão começa a aumentar,
E mais ou menos aqui no início do século XX, 1910, 20, o carvão ultrapassa a biomassa em termos de contribuição. Você vê que a fatia do carvão aqui é maior do que a de biomassa. É importante frisar, a gente aqui poderia chamar isso aqui de uma transição energética, né? Só que transição, a rigor, a palavra transição, significa uma coisa transicionando em relação à outra, né? Ou seja, uma coisa meio que substituindo a outra, né? E não é o que acontece. A gente está vendo aqui uma adição energética, porque a biomassa continua sendo consumida, tá? Então, você tem um consumo de biomassa, você tem uma certa queda, né? Aqui, mas você continua tendo um consumo de biomassa. E o carvão a partir de um determinado momento, no início do século XX, década de 20 e 30, óleo e gás começam a aparecer com mais força. Começam a crescer, e a partir aqui da década de 1940, 50, começa a ter uma presença relevante, tá? Quando a gente chega aqui mais ou menos na década de 70, 60, 70, óleo e gás juntos já tem, basicamente petróleo, né? Óleo e gás, petróleo juntos, né? Já começam a ter uma contribuição maior do que o carvão. Mas assim como aconteceu lá no início do século XX, quando o carvão não acabou com a biomassa, o petróleo, né? Óleo e gás, também não acabaram com o carvão. Óleo e gás passam a predominar e começam a crescer cada vez mais, e você tem um aumento também do carvão. Quer dizer, o carvão continua subindo, o carvão não deixou de ser consumido, tá? Óleo e gás continuam, sobem, aumentam em quantidades assim muito grandes, né? Até mais ou menos o final do século XX, né? A gente começa a ter participação de outras fontes de energia de forma significativa a partir aqui da década de 60, 70, né? Mas vocês observam que mesmo com todo o investimento que foi feito nas últimas 2, 3 décadas em energia chamada limpa, né? Elas ainda compõem aí algo em torno de 20% no máximo, 15% mais ou menos, 20% da energia global, da matriz energética global. Cerca de 70 e tantos por cento da matriz energética ainda é dado por óleo, gás, óleo e carvão. Assim, duas mensagens importantes, algumas mensagens importantes desse gráfico são, primeiro, o mundo é faminto por energia. Quer dizer, crescimento econômico e aumento do bem-estar social nas últimas décadas se deu, vamos dizer assim, às custas de um consumo, de um aumento brutal do consumo de energia. E, obviamente, quando você aumenta fortemente o consumo de energia, a economia busca as fontes energéticas mais que têm assim, uma eficiência maior. Óleo, gás e carvão, realmente, apesar do problema das emissões, tem uma série de características que estimulam, que facilitam o seu uso. Portabilidade, primeiro, eles são concentrados, tem uma grande quantidade de energia concentrada, por volume. Você tem um footprint, em termos de uso da terra, relativamente pequeno. Eles são facilmente transportáveis e a um custo que vamos dizer assim, aceitável, compatível com as necessidades e as demandas econômicas. Então, isso tudo tornou óleo, gás e carvão fontes preferenciais de energia em escala global, né? Então, países, por exemplo, que têm recursos de combustíveis fósseis abundantes, como a China, por exemplo, que tem bastante carvão, obviamente preferem utilizar o carvão que está disponível para gerar energia através de carvão e continuar proporcionando crescimento econômico e aumento do bem-estar da população, usando o recurso que está disponível a um custo mais acessível para eles, né? E é por isso que eles continuam sancionando novas usinas de carvão e produzindo energia a partir de carvão. Então, assim, é uma tarefa muito difícil e complicada tirar fontes energéticas que, além de serem muito eficientes, já ficaram muito entranhadas, vamos dizer assim, no dia a dia de todos. Então, você tem uma série de instalações industriais, instalações de processamento, processos, mercadorias, fábricas, indústrias, que estão intrinsecamente ligadas à energia, dependente da energia gerada por óleo e gás. São parques industriais que têm vida útil aí de 20, 30, 40, 50 anos e que não podem ser basicamente mudados da noite para o dia com um virar de um botão.
Então, assim, a primeira coisa que a gente vê aqui nesse gráfico é essa necessidade de energia para manter, vamos dizer assim, esse aumento no crescimento econômico e manter o estilo de vida, não só de quem já tem esse estilo de vida, mas tentar levar esse estilo de vida e essa qualidade de vida às pessoas que ainda não têm. A outra característica importante das transições energéticas que a gente vê nesse gráfico é que a gente até hoje não teve uma transição energética, até hoje teve adições energéticas. Então, basicamente, a gente adicionou combustíveis mais eficientes à matriz que existia antes, mas sem parar de usar os combustíveis que já eram usados antes. A gente tem aí o carvão, que aparentemente ainda não atingiu o pico de uso. Quer dizer, a gente está discutindo o pico do óleo e a gente ainda não conseguiu, vamos dizer assim, chegar no pico do carvão. Então, a gente vê que o processo de transição nos próximos anos, quer dizer, retirar uma parcela significativa de óleo, gás e carvão da matriz energética e substituí-la por outras fontes energéticas, a gente está falando não só das energias ditas limpas, né, como eólica e solar, mas também estamos falando de energia nuclear, por exemplo, né, e outros renováveis. Vai ser uma tarefa muito difícil, que vai requerer um investimento muito grande e uma mudança grande vamos dizer assim, até na infraestrutura, não só na infraestrutura, mas até no estilo de vida em algumas situações. Tá? E o grande desafio, tem a ver com isso que eu estava falando agora, é resolver o que os especialistas costumam chamar de trilema energético, né? Um dilema, né? Você tem que as fontes, né? As fontes de energia têm que respeitar ou têm que ser compatível com esses três pilares, né? Segurança energética, você não pode depender completamente de terceiros para suprir as suas necessidades energéticas. Então, os países se deram conta disso, a crise associada à guerra da Ucrânia mostrou isso. Então, os países europeus estão tentando se organizar para não ficar totalmente dependentes de fontes de importação e de fontes externas para manter a segurança energética, para poder suprir energia de forma confiável para as pessoas, né, para os habitantes do país. A questão da energia, da equidade energética, que é prover energia de forma igualitária, de forma para todas as pessoas, quer dizer, permitir o acesso das pessoas, de uma maneira geral, à energia com preços razoáveis. Então, é muito difícil você chegar para alguém, por exemplo, um país na África, que você tem uma pobreza energética tremenda, né? Tem as pessoas ainda consumindo biomassa, né, tradicional. Dizer para essas pessoas que elas têm que fazer um investimento brutal, gigante, para poder implantar, vamos dizer assim, plantas de energia, de geração de energia renovável, ao invés de tirar proveito, por exemplo, de um gás natural que esse país tenha, né, um recurso disponível a um custo muito mais baixo no seu próprio país, é difícil. Quer dizer, trazer essas pessoas que vivem hoje na pobreza energética para uma situação de qualidade de vida mínimo vai requerer uma necessidade de energia grande, um aumento ainda maior do consumo de energia. É basicamente o que aconteceu com a Ásia nas últimas, a partir do meados do século XX, né? O consumo de energética explodiu justamente com as pessoas melhorando de vida e acessando recursos energéticos que permitiram que essa qualidade de vida prosperasse, né? E, finalmente, a questão da sustentabilidade ambiental. Então, assim, que aí cai na história das emissões. Quer dizer, essas fontes energéticas, elas têm que atender a segurança energética, têm que atender essa questão de ser algo acessível, mas também tem que respeitar as demandas ambientais. Então, resolver esse trilema energético é a principal dificuldade a ser vencida no processo de transição. Isso vai trazer uma série de dificuldades, cada país vai poder avançar de um jeito diferente e vai ser difícil estabelecer, vamos dizer assim, receitas únicas, goela abaixo dos países de uma maneira geral. Cada país tem que buscar o seu caminho, tentando aproveitar os recursos que ele tem disponível, buscando manter esse tripé mais ou menos em equilíbrio. Tá? Só para ilustrar um pouquinho a questão da pobreza energética, esse é outro gráfico interessante, mostra no eixo X, né, no eixo aqui horizontal,
o PIB per capita, né? Então, só o que a gente basicamente está vendo nos países mais ricos e mais pobres, né? Mais pobre na medida que a gente vem para a esquerda e mais ricos na medida que a gente vem para a direita. E aqui o consumo de energia per capita, tá? Perdão, as emissões per capita, tá? Então, emissões per capita que estão exatamente relacionadas com o consumo de energia. Então, a gente vê que os países mais pobres têm ainda emitem muito menos, né? São países que têm um PIB per capita menor, né? Enquanto que os países mais ricos, eles têm um consumo muito maior per capita, embora em termos globais até tenham um consumo menor que outros países, né? No caso, por exemplo, dos Estados Unidos e da China, né? Os Estados Unidos tem uma emissão menos importante que a China, mas ele per capita é bem maior, né? São os países mais ricos. Então, basicamente, a gente está vendo aqui que riqueza, no modelo que a gente vive hoje, riqueza está associada à emissão de CO2. Países como e se a gente continuar, vamos dizer assim, mantendo esse padrão, a gente tende a transformar países como Índia e China, né, que já melhoraram muito de vida, que emitem bastante já, em países, em grandes emissores, muito maiores do que, por exemplo, os Estados Unidos e Canadá, por exemplo, porque esses países, imagina, com a população de bilhões de pessoas nesses países, Índia e China, na medida que a população conseguir acessar níveis de qualidade de vida, de consumo de energia mais altos, as emissões vão disparar, né? Mais ainda, vão aumentar mais ainda, né? China e Índia são grandes consumidores de carvão, né? E a gente tem toda a África, né? Todos os países africanos aqui com uma emissão muito baixa, são países muito pobres também, que na medida que esses países alcançarem nível de desenvolvimento mais altos, a tendência é que também emita mais energia, mantendo, vamos dizer assim, o padrão que a gente tem hoje, tá? E em muitos casos, para eles é a única alternativa, porque os recursos estão lá, estão disponíveis. Carvão, óleo e gás, tá? Oi? Oi? Bom dia. Só uma pergunta sobre esse gráfico. Então, o eixo horizontal é renda per capita, né, riqueza do país. O vertical é a emissão, certo? Per capita. Em toneladas de CO2. O vertical, né? O vertical é a emissão, né? A renda per capita é horizontal. E o tamanho da bolinha seria o quê? Poxa, não sei o que dizer. Acho que é o volume total de emissões, tá? Ok. Eu acho que é o volume total de emissões. Eu cortei aqui a legenda, mas é o volume total. A gente vê aqui a China é um grande emissor, né? Tá vendo? É o valor total, não o per capita. O per capita a gente está vendo aqui, tá? Certo. Tá ok? Então, esses países que estão aqui, assim, acabei de ver aqui. Esses países aqui, como da África, como mencionei, eles têm uma emissão pequena. Eles têm uma emissão per capita pequena e uma emissão total pequena, né? Países como os Estados Unidos têm uma emissão per capita grande, né? Embora o valor total seja menor do que países como a China, por exemplo, tá? A ideia do gráfico aqui é basicamente mostrar que riqueza e qualidade de vida está, nos dias de hoje, necessariamente relacionada à emissão de CO2, consumo de energia, basicamente, né? E emissão de CO2, tá? A Índia, né? Ela é pobre, mas também tem uma quantidade... Tem muita gente, né? Ela tem um consumo per capita baixo, mas a quantidade é muito grande. A Índia é um consumidor grande de carvão também, né? Tá? E assim, em termos de emissão, vamos dizer assim, de quantidade de emissão por quantidade de energia gerada, o carvão é o pior dos três, né? Quer dizer, carvão, óleo e gás, nessa ordem, são os que emitem mais por unidade de energia entregue, vamos dizer assim, tá? Obrigada. É por isso que se diz que o gás, embora seja um combustível fóssil também, parte do petróleo, ele pode desempenhar um papel importante na transição, porque, vamos dizer assim, você gerar energia a partir de gás emite menos do que gerar energia a partir do carvão, por exemplo. Então, uma termoelétrica a gás emite menos, para a mesma quantidade de energia gerada, emite mais do que o carvão, né, por causa da composição, etc. Então, assim, mas emite do mesmo jeito, né? Então, países como China e Índia, que têm uma dependência grande ainda do carvão, realmente são grandes emissores, né? E na medida que essas pessoas, o consumo per capita aqui é muito menor do que o consumo per capita de países como os Estados Unidos, por exemplo. Não estou dizendo que de uma hora para outra, rapidamente, ou que necessariamente
os habitantes da Índia vão atingir um nível de qualidade de vida equivalente a dos americanos, né, ou dos canadenses, mas o fato é que o desenvolvimento econômico e a melhoria na qualidade de vida das pessoas vai necessariamente implicar um consumo maior de energia, não tem como escapar. Se a matriz energética estiver desenhada, estruturada do jeito que ela está hoje, esse aumento do consumo de energia vai diretamente se transformar em emissões de CO2. E está aí uma das grandes dificuldades desse processo de transição, né? A gente vive numa sociedade faminta por combustíveis fósseis, altamente dependente por combustíveis fósseis, que continua crescendo. A gente não espera nos próximos anos que a população vai diminuir ou que a gente vai ter uma queda no ritmo, uma queda no crescimento econômico, né? Vai deixar de crescer economicamente e aumentar a população. Então, o consumo de energia forçosamente vai aumentar e ele tem que ser suprido de alguma forma. Então, dentro desse contexto aí, várias instituições e empresas andaram fazendo, vamos dizer assim, especulando cenários de demanda energética futura, né? Então, eu vou mostrar aqui só 2 deles, que é o da Agência Internacional de Energia, né? E depois vou mostrar rapidamente o da BP. São projeções, né? No caso aqui da Agência Internacional, a gente tem aqui do lado direita, basicamente é o seguinte, eles pegam a situação hoje e projetam até 2050. A demanda de carvão em marrom, óleo em vermelho, gás natural em lilás, nuclear amarelo, biomassa tradicional em cinza, renováveis em verde claro e outros, tá? Eles também estão desenhando nessas projeções a curva projetada de emissões de CO2, tá? Que é essa linhazinha laranja que está aí cortando os gráficos e a escala está do lado direito, tá? Então a gente vê que são 3 cenários diferentes, vou explicar cada um deles. O cenário, o STEPS, é basicamente o seguinte: eles olharam para o mundo como está hoje, para as iniciativas que os governos e as empresas estão tomando, e baseado nessas iniciativas que estão em andamento, que já começaram, que já foram aprovadas, eles projetam a demanda nos próximos 20 anos, 30 anos. O outro cenário, que é o APS, é um cenário baseado nos anúncios, nas promessas feitas pelos governos com relação a mudanças energéticas. Então, eles não olham só para o que realmente está acontecendo. Eles olham para as promessas, os compromissos assumidos pelos governos e parte do princípio que os compromissos vão ser respeitados, vão ser cumpridos, tá? E, finalmente, o último cenário é o Net Zero. É um cenário desenhado, calculado para forçar a demanda energética, a distribuição da matriz energética, forçada a atingir uma situação em 2050 que a gente atinja emissões líquidas zero, tá? Então, esse Net Zero é um cenário totalmente forçado, né? Basicamente, você força as curvas em termos de consumo, de demanda, para chegar num nível que seria compatível com o zero líquido, emissão zero líquido, tá? Os outros 2 não, eles são baseados vamos dizer, mais ancorados na realidade. Esse do meio baseado nas promessas, supondo que elas vão ser cumpridas, e o da esquerda no que realmente está acontecendo. Então, a gente observa aqui, nesses cenários, que você tem, nesse cenário que talvez seja o mais realista, digamos assim, porque se baseia no que está acontecendo, né? Ele pressupõe uma queda, vamos dizer assim, uma ligeira queda no consumo de petróleo. Você vê que a largura da faixa do petróleo praticamente não muda, é muito pouquinho a queda de demanda. No gás existe um certo aumento de demanda, um pequeno aumento na energia nuclear e um aumento significativo nas energias renováveis, né? O carvão também dá uma reduzida significativa, tá? No modelo baseado, na projeção baseada nas promessas dos países, a gente tem uma queda maior da quantidade de óleo. Vocês veem que a altura da faixa de óleo diminui mais expressivamente, a de gás também diminui, e a de energias renováveis proporcionalmente aumenta significativamente.
E a de Net Zero tem uma redução gigante, realmente, de óleo e gás, né, e carvão. O carvão praticamente zera nesse modelo. E você tem um aumento gigante também da proporção de energias renováveis. Tá? Então, vejam que nos dois modelos mais realistas, digamos assim, você não tem uma queda assim, tão significativa na quantidade de petróleo. Tem uma queda, assim, na proporção. Você observa aqui que o crescimento no consumo de energia, que é a envoltória da soma de todas essas camadas aqui, ele é atendido basicamente por um aumento das energias renováveis. Essa é a aposta desse modelo, que o crescimento do consumo de energia nas próximas décadas não vai depender de suprimento de óleo e gás, vai ser suprido por energias renováveis. Tá? Isso mais ou menos também é a mesma filosofia aqui do modelo do meio, né, baseado nas promessas dos países. Nesse caso, vai ter até uma certa queda no consumo, na demanda por petróleo. Tá? Basicamente, todo a demanda, o crescimento de demanda energética vai ser atendido por energias renováveis. E o Net Zero, que é o modelo aqui forçado, que eu diria que é bem fora da realidade, né, do que a gente está vendo hoje, pelo menos, né, ele tem um aumento ainda mais significativo, pouco provável, eu acho, dessa participação dos renováveis. Tá? É importante lembrar, mais uma vez, que os renováveis, eles, apesar de todo o investimento e crescimento nos últimos anos, somar todas as energias renováveis, você tem aí 12%, 13% da matriz energética mundial. Imaginar que esse negócio vai aumentar no nível que esse cenário aqui propõe, realmente é difícil de acreditar, a não ser que isso vai depender muito de breakthroughs tecnológicos aí em áreas diferentes, como instalações, tipo de instalação, baterias, enfim. A mineração tem que acompanhar o ritmo, né, da produção de metais para atender essa demanda toda, então realmente é complicado. Tá? A gente tem aqui um outro cenário, que é o cenário da BP, é basicamente um cenário pessimista, um otimista e o Net Zero, né? O Net Zero é mais ou menos um cenário que reproduz o que a Agência Internacional de Energia fez, né? Aí tem um modelo acelerado, tá? Que é uma coisa intermediária, e o novo momento, o New Momentum, que é um cenário baseado na tendência de hoje, né? Então, nessa proposta da BP de modelo, né, de demanda futura, também vai até 2050, a gente vê que o consumo, né, a participação dos combustíveis fósseis, carvão, óleo e gás, na matriz energética mundial, cairia, na visão do modelo da BP, de 80% para cerca de 60% nesse modelo mais conservador, né, e até 20% no modelo Net Zero, né? Teria que cair até 20% no modelo Net Zero. Os renováveis aumentariam sua participação, no caso do modelo mais conservador, dos pouco mais de 10% de hoje para cerca de 25%, 27%. Tá? E aqui, eletricidade, eu não vou entrar aqui, não vou falar, acho que o importante é mencionar esses dois aqui. Então, vocês estão vendo que tanto modelos de agências, como a Agência Internacional de Energia, que, vamos dizer assim, que a gente poderia dizer, poderiam ser vistas como mais isentas do ponto de vista de visão de mercado e de futuro, né? Como empresas que hoje são empresas de petróleo, de energia, como a BP, mais ou menos se alinham, né? Variam um pouco os valores aqui e ali, mas todos eles apontam para uma tendência geral de decréscimo da participação dos combustíveis fósseis até 2050, está falando aí de 3 décadas praticamente, né? Mas não em níveis dramáticos, né? A gente está vendo aqui uma queda de 80% para 60%, ou seja, a tendência é que óleo, gás e carvão continuem sendo usados por muitas décadas, não só até 2050, mas por muitas décadas no futuro, como fonte de energia. Eu não estou nem entrando no mérito aqui dos outros usos do petróleo, que esses sim vão continuar por muito, muito tempo mesmo, porque o petróleo está entranhado, vamos dizer assim, na química fina, em várias indústrias, como produto, né, que não gera emissão,
mas como matéria-prima para vários produtos. Tá? Esse é outro uso do petróleo que meio que independe, ou que está fora dessa discussão das emissões. Tá? Mas pensando só na parte de energia, a gente está falando aí de uma redução mais, vamos dizer assim, de cerca de 80% a 60% no modelo mais conservador da BP e de até 30% no modelo acelerado. Tá? Então, quais são os desafios que essas energias aí enfrentam nos próximos anos? Né? Então, as energias limpas, os renováveis, de uma maneira geral, então estão incluídos aí. Você tem a questão do nível de investimento não só na construção de plantas, mas também na infraestrutura de distribuição, na infraestrutura de armazenamento, vai ter que ser muito grande nos próximos anos. Então, é um investimento que não é todo país que está disposto ou tem capacidade de fazer. Isso, obviamente, vai limitar bastante o avanço, né, de uma certa forma. A escassez de insumos, eu falei rapidamente sobre isso, mas as energias renováveis demandam uma infinidade de outros materiais que, num nível de produção que a gente não tem hoje. Então, a indústria de mineração também é outra indústria que deve aumentar, vamos dizer assim, em termos de atividade nos próximos anos para poder atender essa demanda, né? Uma série de limitações tecnológicas, a gente tem aí essas limitações, essa questão da intermitência, né, principalmente da solar e da eólica, o armazenamento associado a esse tipo de energia, ou formas de mitigar essa intermitência, né, hidrogênio e outras fontes, elas precisam ainda evoluir mais em termos tecnológicos nos próximos anos para chegar a um nível de facilidade e economicidade que justifique o uso e que realmente impulsione, né, a implantação dessas fontes, né? A questão da segurança energética, você manter, a gente não pode se dar o luxo de começar a ter faltas e colapsos energéticos, os países desenvolvidos principalmente, né? Então, assim, manter a confiabilidade do sistema é importante e isso vai ser também um desafio para essas fontes energéticas. E os impactos ambientais, né? Porque essas energias também vão trazer, embora sejam muitas vezes chamadas de limpas, também vão trazer impactos ambientais. O aumento da mineração é apenas um deles, né? Tem vários outros aí, uso do solo, ocupação do solo. Então, são temas que nesse momento talvez não estejam muito, vamos dizer assim, no foco, mas que vão ganhar foco na medida que essas fontes avançarem. Tá? E do lado do óleo e gás, tem uma série de desafios. Então, a gente viu aí curvas que apontam para uma queda na demanda. Quão rápido realmente vai ser essa queda? Quão rápida vai ser essa queda? A gente tem diferentes projeções de diferentes agentes econômicos, instituições e empresas, para qual delas realmente que vai vingar. Obviamente, se você faz investimentos na área de óleo e gás, você quer saber quanto que vai ter de demanda no produto que você vai produzir no futuro. Os projetos de óleo e gás são todos projetos de longo prazo, são projetos de 20, 30, 40 anos. Então, quanto vai ser a demanda daqui a 30 anos, a 20 anos? Quando eu estou começando um projeto hoje de exploração e produção, vou começar a produzir daqui a 7, 8, 10 anos e vou chegar no pico de produção alguns anos depois. Quanto vai ser a demanda daqui a 20 anos? Tá? Essa questão da demanda versus oferta versus preço, né? Que obviamente preço vai ser um fator importante no processo, né? A gente vai ter uma tendência de mudança no mercado, né? A OPEP tende a ter um papel mais preponderante no mercado no futuro. Hoje ela tem pouco mais de 30% controla pouco mais de 30% da produção. A tendência disso aí é aumentar com a retração das empresas maiores e o avanço para a economia de baixo carbono, né? Então, isso vai gerar um retorno para a concentração no mercado. E aí, como é que fica o preço, a dinâmica de preço nesse contexto novo? Então, tudo isso realmente é uma incerteza grande que se coloca para as empresas de óleo e gás, para o planejamento das empresas de óleo e gás no futuro. Restrição de capital. Então, você tem mais dificuldade com a crise da Ucrânia, a necessidade de aumentar a oferta de energia. Isso mudou um pouco, mas existe ainda uma preocupação grande dos fundos de investimento e grandes agências financiadoras em aportar capital em projetos de energias que são grandes emissoras de CO2, né? Então, mais dificuldade de captar capital, ou menos facilidade de captar esses recursos, é um problema que a indústria tende a enfrentar nos próximos anos, né? Além, obviamente, das pressões regulatórias e ambientais. Então, cada vez mais a regulação vai apertar
e deve apertar realmente as empresas e a indústria de óleo e gás de uma maneira geral para reduzir emissões de escopo 1, de escopo 2, de escopo 3, mas principalmente de escopo 1 e escopo 2 que estão, basicamente, está na mão das empresas resolver, né? E as pressões da própria sociedade, né? As empresas, especialmente as de capital aberto, cada vez mais têm que se alinhar com os padrões ESG, e esse é uma pressão autoimposta até pelas empresas para poder continuar acessando esses mercados, né? Então, isso tudo aí desenha um cenário bem desafiador para as empresas de petróleo, né? Então, vendo agora as empresas nesse contexto, o que a gente observa desses últimos anos, desde a crise de 2014 e recrudescido com a crise da pandemia, é que você vê, assim, as empresas estão respondendo de formas diferentes ou em grupos diferentes a esse cenário desafiador que eu descrevi no slide anterior. Então, basicamente, as empresas estão vamos dizer assim, apontando em 3 direções, né, diferentes, né? Não necessariamente são excludentes, podem estar acontecendo em paralelo em algumas empresas e em alguns setores, né? Então, uma primeira tendência é o fortalecimento do core business. Então, as empresas, elas sabem e sentem, veem que vão continuar produzindo óleo e gás por mais tempo, existe espaço para isso, existe demanda para isso. Então, existe uma movimentação de otimização de portfólio. Então, muitas empresas estão buscando redimensionar e reorientar o seu portfólio para terem ativos com menos emissores, é o que o mercado se convencionou chamar de advantage oil, né? Advantage petróleo, né? Quer dizer, um petróleo que produz menos emissões. Um petróleo, não só por causa da composição do petróleo, óleo versus gás, né? Que é essa basicamente a diferença, mas também em situações em que eu tenha que emitir menos para produzir aquele petróleo. Então, orientar o portfólio nessa direção, né? Otimizar o portfólio para concentrar, buscar opções com mais valor, buscar ativos que sejam menos suscetíveis a variações de preço, que sejam resilientes a condições, a flutuações de preço que devem acontecer no futuro também. Então, toda essa preocupação em termos de ter um portfólio mais preparado e mais resistente, né, a essas demandas de redução de emissão e também às flutuações de preço e demandas de mercado, é um movimento que as empresas, de uma maneira geral, estão fazendo, né? Existe um movimento de consolidação também, então, empresas pequenas se fundindo ou sendo compradas, e de especialização também. A gente vê aqui no caso do Brasil, por exemplo, as empresas de petróleo júnior, né, que compraram os ativos da Petrobras, já estão criando aí mini majors, aí, vamos dizer assim, dentro de cada região, tentando consolidar os ativos e otimizar esses fatores que eu mencionei antes. Então, essa é uma tendência geral de negócio, de mercado, e as empresas estão se movimentando nessa direção. Fortalecer o core business via portfólio, consolidação e especialização. E outra linha de fortalecimento do core business é o aumento da eficiência operacional. Então, produzir cada vez mais petróleo com menos investimento, com menos capex, com menos opex, com menos emissões. Então, essa vai ser uma busca incessante, porque, obviamente, isso tem um impacto direto sobre a rentabilidade dos ativos, né? E que pode ser alcançado de diferentes formas. Então, uma das maneiras que as empresas estão buscando esse aumento de eficiência operacional é justamente usando tecnologias digitais. Então, essa é uma das formas, eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, tá? Mas a eficiência operacional vai ser fundamental. Claro que isso sempre foi uma busca das empresas, e é normal que empresas das indústrias, de uma maneira geral, nos momentos de bonança, relaxem, vamos dizer assim, na preocupação com a eficiência, e nos momentos de crise sejam mais preocupados com isso, mas, assim, olhando para um horizonte de médio e longo prazo, as empresas entendem que essa tem que ser quase como uma obsessão nos próximos anos. Outra tendência é a descarbonização da cadeia de valor, uma tendência, obviamente, impulsionada pelas demandas da sociedade regulatórias. Então, redução de queima de gás nas instalações de produção, de liberação de gás, de vazamentos de metano, que é um gás de efeito estufa fortíssimo, né? E eletrificação das operações. Então, aí você reduz emissões de escopo 1 e escopo 2, que são basicamente as emissões que estão sob controle das empresas de óleo e gás. No momento que você eletrifica as operações de produção e usando energias limpas, seja energias renováveis, como eólica, ou solar, ou geotermia, outra fonte renovável, você tem
você tem uma redução vamos dizer assim, das emissões associadas àquele produto que está sendo produzido, né? Daquele petróleo que está sendo produzido. E uma outra linha dentro dessa coisa da descarbonização é a compensação das emissões de escopo 3, que basicamente é compensar as emissões causadas pela queima do produto que ele está vendendo. Então, ele produz petróleo, esse petróleo é comprado por alguém, uma indústria, uma pessoa, esse petróleo é queimado e gera emissões. Como eu posso ajudar a reduzir essas emissões? Então, as abordagens também são diferentes, tem compensações de diferentes maneiras, mas uma das abordagens é a questão da captura de carbono. Já tem empresas de petróleo desenvolvendo projetos de captura de carbono, de modo a capturar o CO2 equivalente ao que vai ser queimado lá na frente com o óleo que vai ser produzido. Ou seja, ele está produzindo um óleo net zero, né? O cara reduz ou acaba com as emissões de escopo 1 e 2 na sua instalação de produção e, além disso, ainda traz CO2 da atmosfera de algum processo industrial, alguma outra coisa qualquer, alguma outra situação, qualquer captura do ar, o que seja, em quantidades equivalentes a que vão ser queimadas, vão ser produzidas com a queima do combustível que vai ser produzido. É outra forma também. Tá? Então, isso vai ser cada vez mais frequente e uma tendência também, imposta pela sociedade de uma maneira geral, né? E, finalmente, a transição para negócios de baixo carbono, para fontes de baixo carbono. Parte das iniciativas que as empresas têm é de buscar, comprar e se envolver com negócios de baixo carbono, quer dizer, incluir os negócios de baixo carbono no seu portfólio de negócio, de forma a ir além de uma empresa de petróleo e se tornar uma empresa de energia de uma maneira geral. Então, as grandes empresas fazem já movimentos, especialmente as europeias, as majors europeias já fazem movimentos nessa direção. Então, tanto nos negócios que eu chamei aqui de adjacentes ao óleo e gás, são coisas que têm mais afinidade com o know-how, ou com a infraestrutura, ou com as instalações, ou com o tipo de disciplinas envolvidas no óleo e gás, que são os biocombustíveis, a parte de geotermia, hidrogênio azul, que é gerado a partir do metano, né? E os novos negócios completamente ou bem fora do setor óleo e gás tradicional. Então, a parte de eólica, solar, hidrogênio verde, são algumas das tendências que têm operado nos últimos anos. Tá? Então, só para mostrar aqui, a gente tem... aqui é uma visão geral, as empresas de óleo e gás, nessa linha que eu já falei, têm apresentado metas de reduções de emissões. Então, a gente tem aí a Shell, Total, Petrobras, ExxonMobil, Equinor, todas com diferentes approaches, né? Cada umas propondo emissões líquidas nulas até um determinado ano, outras prometendo acabar com as emissões de escopo 1 e 2, enfim, as abordagens são diferentes, mas todas as empresas grandes, especialmente as de capital aberto, buscam esse tipo de iniciativa para mostrar preocupação com a questão das emissões. Tá? Aqui um outro gráfico que mostra, vamos dizer assim, a porcentagem em 2022 das majors, né? As majors a gente está falando Shell, Exxon, Chevron, Total, né? Em investimento em energias renováveis, né? E aqui a gente vê, no caso das majors, a faixa de 15%, e no caso das NOCs, aí valores menores. As NOCs são as grandes detentoras de reservas de petróleo, elas estão menos preocupadas e a maior parte delas são menos suscetíveis à pressão na sociedade, porque estão em países em que isso não é um problema, tipo a Arábia Saudita, né? Então, essa preocupação é menor e o investimento, consequentemente, é menor, mostrando que realmente essa pressão da sociedade é a que vai realmente impulsionar o processo, né? Os principais mecanismos, tá? Bom, então chegamos agora aqui no final, falando de tecnologias digitais. A gente vive um momento, como eu falei, de disrupção do óleo e gás já há algum tempo, né? De crise de demanda, transição energética, mudanças geopolíticas, pressões socioambientais. E, em paralelo, a gente está vivendo uma verdadeira revolução no digital, em que a gente tem tecnologias como Big Data, Cloud, inteligência artificial, internet das coisas, digital twins, blockchain, tudo isso está acontecendo em paralelo, né? No contexto dessa mudança toda, dessa revolução toda e das demandas da indústria, tem uma imagem que eu gosto muito de mostrar, que é da McKinsey, de 2018, que mostra, vamos dizer assim, uma visão do que seria o futuro digital do óleo e gás, né? Então,
Lembra que quando eu falei lá atrás, quando a gente fala de descarbonização das operações, quando a gente fala de aumento da eficiência operacional, a gente necessariamente passa por aplicação de tecnologias digitais. Então, a gente é cada vez mais necessário envolver essas tecnologias digitais no processo para que essa mudança aconteça. Então, a gente está vendo aqui uma visão de futuro em que a gente tem claramente trends muito claros, né? Automação é um trend claro, e aí tem uma série de tecnologias digitais que entram na questão da automação. Você tem drones, robôs, internet das coisas, inteligência artificial está envolvida nesse processo de automação. Trabalho remoto, operação remota é outra tendência forte na indústria, e que envolve, mais uma vez, essas tecnologias que eu mencionei, Digital Twins também, realidade virtual. Então, essas tecnologias digitais todas, estão listadas do lado de cá, elas vão funcionar como pedacinhos de Lego que vão ser combinados de forma diferente para atender demandas específicas da indústria. A gente vê aqui, no caso, robôs autônomos fazendo inspeções, centrais de operação que acessam operações que estão trabalhando sem ninguém operando diretamente, inspeções de segurança feitas com drones, que tem uma série de tecnologias que vão passar a ser cada vez mais usadas para facilitar e otimizar. Não só a questão da, vamos dizer assim, descarbonização e aumento da eficiência, reduzir custo e tudo isso, mas também aumentar a segurança das operações, né? E outra questão que perpassa aqui esse tema todo e que é importante é a questão de demanda de pessoal, né? Parte dessa automação tem a ver não só com eficiência operacional, mas com uma expectativa de escassez, vamos dizer assim, de mão de obra especializada nos próximos anos, né? A indústria de óleo e gás, ela, vamos assim, deixou de ser não é tão sexy quanto ela era antes, né? E atrai menos, vamos dizer assim, menos talentos do que atraía antes, né? E as tecnologias digitais também vão requerer um perfil de profissional diferente do que era formado antes. Então, mesmo o engenheiro, o geocientista, que trabalha no óleo e gás, tem que cada vez mais se envolver com as tecnologias digitais. Então, essa mudança de perfil associado a uma escassez de pessoal, a uma percepção de incerteza que a indústria de óleo e gás também passa para o mercado, para os mais jovens, pessoalmente, né? Por conta dessas flutuações de mercado, tudo isso aí leva a indústria a acreditar que vai ser mais difícil acessar um pool de talentos como acessava antes, né? Então, tecnologia digitais, transformação digital vai estar intrinsecamente também ligado a essa questão de talentos e de recursos humanos, né? O impacto disso deve ser brutal. A gente tem um estudo ainda antigo, né, de 2017, mas é o único que eu encontrei com estimativas assim, em termos de valores, né, em que a Accenture faz uma estimativa que essa transformação digital na indústria de óleo e gás pode levar a reduções da ordem, vamos dizer assim, pode levar a ganhos, né, de valores da ordem de 1,6 a 2,5 trilhões de dólares, não só para a indústria, mas como para a sociedade como um todo, né? Então, envolvendo desde otimização de operações, manutenção preditiva, tem uma série de linhas, vamos dizer assim. A gente não está vendo aqui tecnologias, mas são aplicações das tecnologias, uma série de linhas aí que usam combinações diferentes de diferentes tecnologias digitais e que vão ter um impacto realmente muito grande na indústria de uma maneira geral, na eficiência das operações e na próprio retorno, vamos dizer assim, do capital investido, tá? Então, tentando fechar, alinhavar isso tudo, vou fazer algumas considerações finais. Então, a gente fala de transição energética, a gente menciona o que aconteceu no passado, mas a gente viu aí que, na verdade, não houve até hoje nenhuma transição energética, só adição energética, né? Mas a nossa transição energética, a gente está se propondo a fazer para o futuro, é uma transição realmente de verdade, né? Tirar uma parte da fatia que hoje é correspondente ao óleo e gás e substituir por energias renováveis, né? Então, isso vai envolver descarbonização e está intrinsecamente ligado à segurança energética. Não tem como avançar a transição sem garantir segurança energética e equidade na distribuição do acesso a essa energia nova, digamos assim, tá? A indústria de óleo e gás está, nesse momento,
num ponto de um certo, como é que eu vou dizer assim, uma certa encruzilhada, né, de uma certa forma, né? Continuar trabalhando como sempre, certamente não é uma opção, quer dizer, minimamente a preocupação com a descarbonização das operações e da atividade é fundamental, ou pivotar para outras áreas de energia, são outras fontes de energia, outros negócios na área de energia, que é o que não é fácil, quer dizer, é uma expertise diferente, o retorno desses projetos não é tão bom quanto o óleo e gás, então realmente é um processo difícil e que a gente vai ver como é que a indústria vai se comportar e vai conseguir nos próximos anos. A gente teve recentemente uma resposta, uma pequena imagem de como isso é difícil. Você vê antes, no final da pandemia, durante a pandemia, Shell e BP anunciando planos ambiciosos, né, de transição energética, e agora, recentemente, as duas empresas mostraram, vamos dizer assim, confessaram que não vai ser tão fácil assim, e inclusive mudaram algumas metas e alguns planos, porque viram que não seria viável. Então, assim, não é fácil essa transição para as empresas de petróleo, essa movimentação em direção à economia de baixo carbono, mas é mais fácil fazer a descarbonização e esse é um processo que deve acontecer nos próximos anos. Aumento de eficiência, a busca obsessiva pela otimização de processos, obtenção de novos insights a partir dos dados, tirar mais, vamos dizer assim, o suco dos dados é outra coisa importantíssima, que as tecnologias digitais podem desempenhar a inteligência artificial um papel fundamental quando a gente fala, por exemplo, de exploração e produção, acessar os dados de superfície e poder realmente extrair todo o valor da informação contida nesses dados é algo que, com as ferramentas tradicionais, o software de legado é mais difícil, com a inteligência artificial espera-se que seja mais fácil, e reduzir o tempo para decisão. Então, reduzir tempo na indústria de óleo e gás, além de não é só reduzir custo, é aumentar o retorno dos projetos, né? Trazer o primeiro óleo para mais perto. Então, tudo isso tem um papel, vai ser uma preocupação obsessiva nos próximos anos. E, finalmente, a adoção crescente das tecnologias digitais e de novas estratégias de inovação e colaboração. As indústrias vão precisar colaborar mais, as empresas vão precisar colaborar mais, essa abordagem mais aberta de acesso aos dados, se você quiser avançar com tecnologias digitais, vai ter que ser uma preocupação. E não há dúvida que não só pelo ritmo da própria transformação digital de uma maneira geral, né, que a gente vive, né, como encaixando com a necessidade atual da empresa de óleo e gás, vai ser uma tendência forte nos próximos anos e deve ser uma preocupação dos profissionais e das instituições que formam os profissionais preparar esse profissional novo que tem que ser muito mais versado nas tecnologias digitais do que era antes. Então, mesmo os profissionais de disciplinas específicas, né, mais especializados, como engenharia e geociências, vão precisar se aprofundar nesse tema, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos. Seja na indústria de óleo e gás, ou nas novas oportunidades que surgem em indústrias que vão crescer com a transição energética, como a indústria de energias renováveis e a indústria da mineração, por exemplo. Tá? E as outras outras indústrias relacionadas com a economia de baixo carbono, como a parte de hidrogênio, a captura de carbono e outras. Tá? Então, é isso. Alguma pergunta? Ok, obrigado, Félix. Muito bom. Belos gráficos aí. Pode ser que não fui eu que fiz. Eu copiei todos. Deixa eu ver como é que eu pessoal, alguma pergunta? Querem algum ponto aí que querem discutir? Eu acho que uma mensagem importante aí, Alexandre, principalmente para a maioria que é aluno, né, é que esse mundo, esse lado do digital aí tem que ser uma preocupação, acho que grande deles, viu? E obsessiva, até diria, porque o mercado nos próximos anos vai ter um drive muito lado, né? A gente já sente isso, eu atuo mais na área de subsuperfície, né, geociências, a gente já sente essa necessidade. Então, esses profissionais vão ser muito mais valorizados no futuro, né? Eu acho que a mensagem aí, acho que é importante. O último concurso da Petrobras teve uma vaga para cientista de dados pela primeira vez, né? Pois é. Já abriu um cargo, já existe esse cargo de cientista de dados dentro da Petrobras. Pois é, quem diria, né?
É. Bom, pessoal, beleza. Então, eu vou parar o vídeo aqui e depois eu vou fazer o upload do vídeo e publico lá no nosso grupo. Aí, Félix, se você puder mandar as transparências também para a gente colocar lá no material. Eu mando, eu coloco, eu gero aqui, pode deixar. Então você coloca lá. Eu coloco Okay. lá. É lá, você diz lá no Classroom, né? No Classroom. Tá bom, pode deixar. Coloco lá.